alunos mais uma vez. Nós vamos fazer agora o encerramento do primeiro exercício de COBOL. Algumas observações. Vocês perceberam que ele tem dois arquivos, o CAD-peça e o CAD-atu. Os dois arquivos eles têm o mesmo layout. O que seria o mesmo layout? Vamos aqui. Olha, a FD, que é File Description, é onde nós definimos o campo. Nós já explicamos, eu tenho um registro, como se fosse uma página de um livro, e tenho os campos como se fosse cada linha dessa página. Então, se vocês repararem, o arquivo de entrada, que é o CAD-peça, é exatamente igual ao CAD-atu. Por isso, na hora de gravar o CAD-atu, nós usamos o Write From, que ele faz uma movimentação do reg CAD-peça para o reg CAD-atu. Nós temos que entender que um item de grupo, por ele ser um nível 01, ele vai movimentar todo o nível maior que ele que esteja em sequência. Por exemplo, o nível 5 aqui, ele vai movimentar todos esses campos. Isso é um item de grupo. Então, o reg CAD-peça é um item de grupo. Quando eu movimento esse reg CAD-peça para o reg CAD-atu, ele vai movimentar todos os campos. Podemos fazer isso, por quê? Porque o reg CAD-atu é exatamente igual ao reg CAD-peça. Não vai haver deslocamento. Se houvesse diferença de campos ou tamanho, eu não poderia fazer isso. O que nós teríamos que fazer? Mover o COD-peça para o COD-atu, o nome peça para o nome atu, o quantidade peça para o quantidade atu, e assim por diante. Movendo um a um, eu evito o deslocamento. Então isso é um item de grupo em COBOL. Eu posso usar item de grupo para movimentar um item de grupo para outro, com a condição de que eles sejam iguais. Lembremos também que quando a gente foi ler o arquivo, a primeira coisa que nós temos que fazer para ler um arquivo em COBOL, nós temos que abri-lo. Nós podemos abri-lo como input, quer dizer, eu só vou ler esse arquivo, eu abro como input. Posso abrir como I/O. I/O quer dizer, eu vou ler, mas vou gravar também. E posso abrir como output. No caso do output, se o arquivo já existir, ele zera o arquivo e gera um arquivo novo. Se o arquivo não existir, ele cria um arquivo novo. Então, o output ele zera as informações que estejam no arquivo que eu estou abrindo como output. E ele é para saída, para gravação. Nesse caso, nós abrimos o CAD-peça como input e o CAD-atu como output. Nós fizemos também, elaboramos um job. Vamos aqui está o nosso arquivo, ó, CAD-peça, CAD-atu. Eu vou abrir outra janela, Start, eu abro outra janela, P34, eu estou usando o alu 0401. Primeiramente, nós usamos o job de compilação. Só relembrando, o módulo de carga é o executável gerado, é o binário que a gente trabalha em outras linguagens. Ele está dizendo que o binário vai ficar na Future L-Module COBOL e vai chamar, eu coloco o nome do meu programa aqui. Esse nome que eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui também, tem que ser o mesmo nome. É onde ele vai buscar o fonte. Aqui, ó, eu tenho que colocar o meu aluno, 0401. Mas nós usamos também um outro job, depois que estava tudo ok, nós usamos aqui um jobinho de execução, que é esse aqui. O que nós queremos dizer? Nós temos um ddname e um dsname. O ddname é esse aqui, ó, CAD-peça. Tenho dois ddnames, CAD-atu. Voltemos aqui.
Olha aqui, o DDName lá no job de execução tem que ser exatamente igual ao DDName do programa. Esse USK de peça é o nome em disco. Esse nome, no job, eu ponho o nome que eu quiser. O de entrada, eu tenho que buscar um arquivo que já existe lá na Future, arquivos de peça. Mas, quando eu for rodar o meu programa, lembre-se, aqui eu tenho que pôr ALU 0401, o meu aluno. Por quê? Porque eu não tenho permissão de gravar na Future. Quando for a primeira vez, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que deixar como new. A segunda vez que eu for rodar, ou eu deleto esse arquivo aqui gerado, ou eu venho aqui e inverto. Eu faço isso aqui, ó. Eu pego isso aqui, coloco aqui. Por quê? O disp_new quer dizer, ele é um novo arquivo. Vou catalogar em disco, caso dê tudo certo, e caso dê erro, eu quero deletar. Então esse comando disp funciona assim. É a situação atual do arquivo, se é novo, se é share, se é old. O novo, ele cria um novo. O share, eu vou compartilhar um arquivo existente. E o old, eu vou usar de modo exclusivo um arquivo já existente. Aí, esse segundo parâmetro quer dizer o seguinte: se não der erro na execução, o que eu faço? Catalogo. Por quê? Porque quando eu crio um arquivo em disco, não adianta só eu criar, eu preciso pedir para ele colocar no catálogo do mainframe, senão ele não enxerga o arquivo. Então ele está dizendo, olha, se não der erro, cataloga o arquivo. Tá, e o terceiro parâmetro? Aí ele diz assim, olha, mas se ocorrer um erro de execução nesse job, você não deixa esse arquivo aí não, porque eu não quero ele. Ele vai estar estragado. Então, deleta o arquivo para mim. Isso quando é novo. Quando ele já existe, eu ponho só share. Por quê? Porque ele já está catalogado. E se der erro, eu não vou deletar o arquivo, eu vou deixar ele como está. Porque o erro não está no arquivo mais. Agora o erro está no meu programa. Tudo bem? Agora, eu queria acompanhar com vocês, para fechar esse exercício 1, o fluxograma que está na nossa apostila lá de exercício. Nós falamos um pouco de fluxograma, mas vamos acompanhar o nosso fluxograma aqui. Ele sempre começa com algum parágrafo que referencie ao começo, início, alguma coisa assim. Então, ó, nosso fluxo começa aqui. E ele é top-down, a gente vai de cima para baixo. O que ele está fazendo? Olha, isso é um performer. Quando tem um retângulo com esses riscos do lado, é um performer. O que é um performer? Se vocês têm conhecimento de outra linguagem, orientada a objeto, por exemplo, Java, a gente cria lá uma classe. Mas o fato de eu ter criado a classe não quer dizer que eu estou executando aquela classe. Eu preciso instanciar a classe. Esse perform entendamos como aquela instância de classe. Eu estou chamando a rotina 00100 abrir arquivos. Se vocês repararem, ela está aqui do lado. Então o que ele faz? Ele vai lá, executa todos os comandos da rotina. Quando ele encontrar o fim da rotina, ele volta para o próximo passo. Então vamos lá. Move fs abertura to fs operação. Nós já vimos isso quando nós estávamos analisando o programa. Então eu não vou voltar no programa para mostrar para vocês isso. Mas o fs é uma variável que tem a operação que eu estou fazendo. Para quê? Para eu saber se o erro que deu foi na abertura, foi na leitura, ou foi na gravação, ou foi no fechamento. Então, nesse caso aqui, o fs abertura, ele contém dentro dele, escrito lá,
na abertura. Então ele move na abertura para operação. Por quê? Porque se der erro, ele vai mostrar, deu erro na operação tal. E esse FS operação vai estar na abertura. Então eu vou saber, ó, deu erro na abertura, mas de qual arquivo? Ele dá um open, ó, input no CAD peça e output no CAD Atu. Input no CAD peça porque ele vai ler o CAD peça e output no CAD Atu porque ele vai gravar. E aí ele chama uma outra rotina. Dentro de uma rotina eu posso chamar outra rotina sem problema. O único detalhe é que nós temos que tomar cuidado para não chamar uma rotina que já foi chamada, porque aí ele fica em loop. Ele chama a rotina que já foi chamada, quando ela terminar ele volta para cá, chama de novo e aí ele fica em loop. Então vamos lá, 0101 testar FS. O que ele vem aqui, ó, 001 aqui, né, ó, testar FS. Aí ele vem e faz o quê? Chama outra rotina que chama FS CAD peça. Por quê? Porque ele precisa testar do CAD peça e aqui embaixo no próximo ele testa do CAD Atu. Então primeiramente ele vai testar o CAD peça. Lembra, o FS operação estava na abertura. Agora o arquivo ele vai mover CAD peça. Então se der erro ele vai mostrar, ele deu erro na abertura do CAD peça. E aí ele move o FS CAD peça. Lembra que o FS, cada vez que eu ler um arquivo, eu tenho um file status, que é esse FS. E o resultado da leitura é jogado aqui. Se deu ok, ele joga 00. Se deu final de arquivo, ele joga 10. Se deu problema no arquivo, ele pode mover 35 ou 39. Seria com nome de arquivo ou tamanho de arquivo. Enfim, erros, né? Mas ele vai vir aqui e mover e vai perguntar: o file status é diferente de 10 ou de 0? Se ele for diferente de 10 e de 0, gente, deu algum problema. Eu preciso fazer o quê? Ir para a rotina de erro, mostrar lá, olha, deu erro na abertura do CAD peça e o file status é tal. Isso que eu faço na rotina de erro, tá? Que nós fazemos. Se não deu, ele pula essa rotina de erro e manda voltar. Voltar para onde? Voltar para cá. Ó, pô, esse FS CAD peça aqui. Aí ele vai para o próximo aqui embaixo. Ele já testou o CAD peça. Ele vai repetir tudo isso que nós fizemos, mas com o CAD Atu. Se der erro, ele vai mover para a rotina. Não deu erro, não deu erro. Então ele passou aqui, abriu o CAD peça, não deu erro, abriu o CAD Atu, não deu erro, aí ele volta. Ok, mas ele volta para onde? Para quem chamou o 0101. Quem chamou 001? Ó, foi aqui. Aí ele está encerrando essa rotina aqui 0100. Como ele está encerrando aqui, ele vai voltar para cá novamente, ó. Aí ele vai descer. Ele vai 02 ver arquivo vazio. É a primeira rotina. Ele lê o CAD, ele já abriu o CAD peça. Um arquivo em COBOL, para eu ler, eu tenho que abrir primeiro. Ele já abriu. Agora ele vai chamar aqui, ó, a rotina que lê, que é essa aqui do lado, 0201 ler. Ele vem aqui, lê o CAD peça, efetua a leitura e vai perguntar se o CAD peça é diferente de 10. Por quê? Se ele é diferente de 10, ele tem que ser 0 aí, porque se ele não for 0, ele já saiu pela rotina de erro, tá? Então, ele vai vir aqui e vai executar uma rotina. O file status é diferente de 10? É diferente de 10. Ele pode ser 0, esclarecendo melhor, ele pode ser 0 ou pode ser um outro valor qualquer, como nós falamos, um 35, um 39, enfim, N outros valores, né, de erro. Aí o que ele vai fazer? Testar, ver, olha, deixa eu ver, é diferente de 10? É, então ele vem aqui no 0102 FS CAD peça, que nós já vimos. Vamos voltar aqui.
0102 FS de CADPESS. Aí ele vai perguntar. Apenas ele quer saber se é diferente de 0 ou 10. Se for diferente de 0 ou 10, é erro. Não sei qual é o erro que é. Ele vai mostrar lá na rotina de erro, mas deu um erro. Se não, ele vai pular aqui e vai simplesmente voltar, tá? Se deu erro, ele não volta. Se deu erro, ele volta. Bom, ele voltou? Voltou. Então ele vai aqui e encerra a rotina e volta para cá. O file status ou é 0 ou é 10. Aí ele vem aqui. O file status é igual a 10? Opa, então é final de arquivo. Se nesse ponto ele é final de arquivo, gente, ele file status 10. Eu li a primeira vez ele já saiu por fim de arquivo. Opa, não tem nada dentro do arquivo. Eu vou mostrar que o arquivo está vazio. Por quê? Porque essa é a rotina que nós chamamos de primeira vez. Foi a primeira leitura do CADPESS. Não, ele não saiu por erro. Aí ele vem aqui e encerra a rotina 02 e volta. Ele leu um registro. Vamos lá. Ele leu primeiro o registro. Ele viu vazio, não está vazio. Aí ele vai tratar o CADPESS. 03 tratar CADPESS. Então eu estou com um registro que eu tenho que gravar no CADIATU. Então ele vem aqui no tratar CADPESS. Ele move gravação para operação, que agora se der erro ele tem que mostrar que foi na gravação e não na leitura. Dá um write from. Lembra o write from? Ele move o CADPESS para o CADIATU. Como os dois são iguais, ele pode fazer isso. O from ele faz um move. Moveu o CADPESS para o CADIATU, vai testar o file status do CADIATU. Se deu erro na gravação, ele vai encerrar por lá mesmo e não vai voltar, e vai ler o próximo e vai voltar para quem chamou essa rotina. Esse cara que chamou. Mas entendamos que aqui a gente fazia só performing, mas aqui a gente está usando um parâmetro, until, até que o FS CADPESS seja 10. Então o que ele está dizendo aqui? Ele falou assim, olha, você vai ficar fazendo essa rotina aqui até que seja o fim do arquivo, que o file status seja 10. Então ele lê e grava. Ele vai ler e vai gravar, tá certo? Vamos entender essa rotina? Aí ele chegou aqui. Quando ele chegar aqui, ele fala, o file status é igual a 10? Não, não é. Ele já leu o segundo registro. Então ele vai voltar, vai mover, vai gravar, vai testar o file status e vai ler o próximo. E vai ver, é 10? Não, o file status não é 10. Vou ficar gravando. Se tiver 1 milhão de registros, ele vai fazer 1 milhão de vezes. Se tiver 10 registros, ele vai fazer 10 vezes. Só que quando acabar, o file status vai ser 10. Aí, quando ele chegar no fim, ele volta para cá. Fazer até que o file status seja 10. É 10? É 10. Ele executa a rotina de fechar arquivos. Olha, eu tenho 2 arquivos. Então, agora ele vai mover fechamento. Porque estava gravação ou operação. Mas agora eu vou fechar. Se der erro, eu tenho que dizer que deu erro no fechamento. Ele vai fechar o CADPESS, vai fechar o CADIATU aqui. Vai testar, tá? Não deu erro no fechamento, ele volta lá, tá? Fechar arquivos e em seguida ele dá um stop run, ok? Então esse é o entendimento do exercício número 1, tá? Que é esse exercício que nós temos aqui. Agora nós estamos preparados para ir para o exercício 2. Como nós utilizamos nesse programa o arquivo de saída igual ao arquivo de entrada,
nós usamos o Write From. No exercício número 2, nós vamos já trazer mais aprendizado. Nós vamos mudar o layout do arquivo de saída. E aí vocês vão perceber que eu não vou poder mais mover o reg CAD peça para o reg CAD Atu. Por quê? Porque senão haverá deslocamento, porque eles não são iguais. Tá? Não são iguais. Sabe aquele brinquedinho de criança que a criança vem, pega um círculo e coloca no buraco do círculo, um triângulo, ele coloca lá no buraco do triângulo? É mais ou menos isso. Eu não posso fazer um move de um item de grupo, por exemplo, de um reg CAD peça, para um reg CAD Atu, que é diferente do reg CAD peça. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse primeiro exercício, que tenham aprendido várias coisas. O importante, gente, é treinar, ir buscar novos conhecimentos, pesquisar. E vocês já estão aptos para ir para o segundo. Eu sugiro que, ao elaborar o segundo, façam também o fluxograma, que é importante entender a lógica do programa, fazer o fluxograma para ficar mais claro a lógica. Só lembrando a todos que os nossos vícios têm origem nos nossos excessos ou na falta. Até a próxima, alunos.